Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 20 de março de 2025, agora são aproximadamente 4h48 da tarde nessa quinta-feira. Vamos começar rapidamente pelo nosso calendário econômico. Tivemos de mais relevante um evento pré-agendado mais cedo, saiu o resultado dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, o resultado veio abaixo da projeção, que era de 224 mil novos solicitantes. Mesmo assim, os mercados se manteram estáveis ao longo do dia, S&P recuando aí levemente 0,12, Dow Jones basicamente no 0 a 0 e Nasdaq recuando aí 0,23. Pessoal, já no Bitcoin, no diário aí um recuo de aproximadamente quase 3%. Preço a mercado atual 84.332 mil dólares. Então vamos dar uma olhada no que rolou na análise ontem e as perspectivas para o dia de hoje até a nova análise de segunda-feira. Lembrando que amanhã nós não teremos análise aqui no canal. Terei que fazer uma viagem de urgência e por questões operacionais, infelizmente não será possível subir aí o vídeo de amanhã, tá bom, pessoal? Então a gente retorna na segunda-feira, lembrando que aos finais de semana nós não gravamos as análises aqui no canal, eventualmente por falta de volume, então a gente acaba passando aí um relatório mais completo na sexta-feira. Então, pessoal, a gente fez a identificação ontem da estrutura de preço, né, que vinha sendo delineada de uma forma micro, né? A gente tinha um cenário aí de topos ascendentes, com fundos ascendentes. Evidentemente, pela amplitude, né? A gente colocou como possível acontecimento a retração do preço aqui dentro, né? Dessa zona entre os 84 e os 82.600, né? E a gente percebe no diário a perca aqui, né, pessoal, da média de 20 períodos, né? Teoricamente seria magnífico, né? Se os compradores conseguissem mantiver, né, o preço acima. Infelizmente, não veio a concretizar, né? Era mais provável vir buscar essas regiões mais embaixo, né, que foram demarcadas aqui no gráfico. E a gente percebe até o presente momento, pessoal, falta de volume comprador, né? A gente tem aí quase 8 minutos para o fechamento desse candlestick no tempo gráfico de 4 horas. A gente não, né, vê a presença aí dos compradores atuando, né? Seria fundamental, né, a gente enxergar, né, ou um candlestick com padrão de força, né, ou um bom volume comprador, justamente, né, para a gente tentar buscar pelo menos a região do topo anterior, aqui na proximidade dos 87,5. Então, pessoal, a gente basicamente está num ponto chave aqui da questão. A gente está dentro aqui do nosso range que era esperado no dia de ontem, mas a gente precisa de uma sinalização por parte dos compradores, tá? A gente precisa que eles atuem, evidentemente, né, para que o mercado possa, né, buscar a região do topo anterior e, evidentemente, né, tentar buscar níveis superiores de preço. Então a gente precisa aguardar, é um momento, né, de decisão. A gente, de fato, vai saber se a estrutura se mantém a partir do que for delineado aqui dentro dessa região, na qual estamos utilizando aí como referência, né? Até agora, a gente não tem uma sinalização clara de que os compradores irão reagir. Então, a gente precisa aguardar aí a abertura do candlestick agora, às 5 da tarde, né? E, evidentemente, acompanhar. Então, a gente precisa de volume comprador aqui dentro dessa região, pessoal. A gente precisa de um candlestick com padrão de força. Se for o caso, reduzir o tempo gráfico, analisar o volume, ver como os compradores vão se portar, justamente para a gente antecipar aí uma possível movimentação. Caso contrário, pessoal, a gente poderá buscar aí níveis inferiores, né? A gente sabe que o limite, né, do nosso suporte aqui de utilização é na região dos 82.600, né? Evidentemente, é a região na qual nós não podemos perder. Caso contrário, poderemos ter aí a busca por níveis inferiores de preço. Então, momento chave, né? A gente torce aqui para adentrar aí volume comprador, os compradores se posicionando novamente, evidentemente na tentativa de buscar aí pelo menos, como eu mencionei, a região do topo anterior dos 87,5, posteriormente, né, a partir daqui a gente analisar
se de fato iremos buscar aí a nossa zona de patrulha ou não. Agora, caso, né, apareça aí, pessoal, volume comprador, candlestick com padrão de força nos próximos candlesticks, seja agora, né, a partir das 5 da tarde, seja a partir das 9 da noite ou até mesmo amanhã, é imprescindível que você analise, né, como os compradores irão reagir aqui na proximidade dos 87,5, né? Agora, se eu tenho uma sinalização, por exemplo, de um topo duplo, liga o sinal de alerta, porque, né, vai provavelmente dar aí a faca e o queijo na mão dos vendedores para, né, buscar níveis inferiores de preço. Então a gente está num dilema, né? Eu preciso fazer a análise mais cedo hoje, né? Infelizmente eu vou precisar viajar daqui a pouco, né? Então a gente não tem aí muitas evidências consonantes ao ponto, né, de passar para vocês, né, uma análise mais assertiva, né? Basicamente eu estou mostrando o cenário aqui na análise de hoje, né? Evidentemente pela questão do tempo. E a gente vai precisar aguardar, né? Então, mantém aí, né, esses níveis que foram demarcados, né? A gente precisa, né, do protagonismo dos compradores para que possamos almejar aí, pessoal, a continuada da estrutura na busca de um topo maior do que o anterior. E para quem sabe, né, na nossa zona de patrulha, que é a unificação dos topos descendentes desde, né, o seu topo histórico lá na região dos 109 mil dólares. Então, basicamente é isso, né? Sem muitas delongas, a gente não teve tanta alteração pós-análise de ontem para agora. A gente, né, basicamente está num momento aí de decisão, né, e vamos ver como é que vem aí os próximos candlesticks, como é que será o volume e se os compradores terão, né, a aptidão de conseguir reagir ao ponto, né, pessoal, de manter aqui a nossa estrutura para quem sabe, né, alcançarmos aí a proximidade dos 90 mil. Então é isso, sem muita enrolação, para finalizar a análise de hoje, que é um pouco mais simplória, é mais uma amostragem do cenário em vista da falta de evidências que a gente tem. A gente ainda encontra-se basicamente aqui no que foi estudado no dia de ontem. Vamos ver o livro de oferta se a gente tem alguma surpresa, se a gente tem um livro mais carregado. Então, pessoal, pelo lado dos compradores, a gente percebe aí um pouco de acúmulo de lotes aqui na proximidade dos 84, né? Se você colocar região dos 84 e 200 ao 100, a gente tem um pouco mais de 10 milhões de dólares, né? Então, ou seja, os compradores tentando manter o preço acima aí da nossa zona de estudo, nosso suporte aí de referência, e mais abaixo, na região dos 80, a gente tem aí quase 13 milhões de dólares, que são os lotes que foram identificados no dia de ontem. Então, sem muita alteração também. Já no lado dos vendedores, um livro aí totalmente diluído. A gente tem pouquíssimos lotes aos níveis de preço que estão sendo compartilhados aqui em tempo real. De maior relevância, na região dos 90 mil, ainda prevalece os lotes que foram identificados na análise de ontem, quase 16 milhões de dólares posicionados para serem vendidos. Então, basicamente é isso. O livro praticamente se manteve inalterado em relação a ontem. E vamos ver, pessoal. Vamos torcer aí para os compradores atuarem dentro da nossa zona de suporte, a nossa referência aí, né? Para que, quem sabe, né, possamos dar continuidade na movimentação ascendente, né? Olhando de uma forma mais micro. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu agradeço sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço, uma boa tarde, uma excelente sexta-feira e a gente retorna na segunda. Até mais.